Olá, amigos, bem-vindos ao Palavra Urgente de hoje, sexta-feira, dia de vitória para todo aquele que quer realmente alcançar a bênção em Cristo Jesus. Digo isso porque em todas as igrejas da graça, e aqui onde eu estou, em Olaria, é dia de libertação total. Dia que expulsamos o mal, desfazemos as obras malignas. E se você se sente vítima de inveja, olho gordo, qualquer coisa desta natureza, nos procure, porque hoje é dia de bênção de Deus, de libertação na Igreja da Graça. Eu sou ministro de Deus, sim. Tenho a graça de Deus, a unção de Deus para libertar todo aquele que está oprimido. E se você tem estado assim, fica ligado conosco também no programa, porque daqui a pouco eu vou fazer uma oração. E eu sei que Deus vai lhe abençoar em o nome de Jesus, assim como abençoou a vida do nosso amigo Rodrigo, que é a história que nós vamos ouvir aqui hoje. Ele enfrentou aquela praga da Covid e naquele período de pandemia, de epidemia, olha, a coisa ficou séria para ele, chegou a ficar entubado no hospital. Mas nós vamos conhecer o Rodrigo, conhecer a história dele. Vem comigo, por favor, sem mais delongas, põe aqui no telão, no nome de Jesus. Em janeiro, bem no começo do ano, a primeira semana, eu comecei a apresentar sintomas que tudo levava a crer que seria Covid. Por volta do dia 12 de janeiro saiu o resultado, eu estava mesmo com Covid, mas já tinha certeza porque eram todos os sintomas. Tomava medicação, voltava para casa e não melhorava. E uma semana, assim, ele já piorou muito. Ele perdeu totalmente o apetite. Todos os dias ele tinha febre. E chegou o dia que ele não estava aguentando mais nem andar de tanta falta de ar, né? Quando foi no dia 16, por volta à noite já, a minha esposa me levou à UPA. Eu não melhorava, a saturação foi só piorando. O médico veio e falou para mim, você vai ter que ser internado. O médico que me atendeu, ele falou, teu estado tá muito sério. Eu lembro de apertar a mão dele e falar assim, confio no teu diagnóstico, no que você está me falando, e Deus está conosco e vai dar tudo certo. E dali para frente eu fiquei 17 dias internado, e dos 17 dias foram 10 dias entubado. Mas eu acreditava muito em Deus, que Deus ia reverter essa situação. Não deixava de assistir os programas na TV, orando toda hora, na minha oração, Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando dele. A oração dela, eu sei que o Senhor está cuidando dele. E você? Não vai orar, não vai clamar a Deus pela sua casa, pela sua família? Aquele que clama, que ora, Deus responde. Ele disse ao médico, eu confio no seu diagnóstico e sei que Deus está comigo. E Deus esteve com ele. Durante os 10 dias entubados, 17 dias internado naquela UTI, Deus fez a obra, tanto que ele está aqui contando e testemunhando. Mas antes da gente continuar, tem gente que talvez esqueceu o que era Covid. E aí talvez diga, mas o que era isso? Que doença é essa? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos assistir agora uma reportagem sobre este assunto, para você lembrar um pouquinho como é que foi esse período. Põe aqui na tela, por favor. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2024 foram registrados cerca de 20 mil novos casos de Covid-19 no país. A apresentadora Ana Maria Braga foi diagnosticada com coronavírus em agosto de 2024. Após apresentar sintomas de gripe, Ana Maria realizou o teste e foi detectada com a enfermidade. Dados do Ministério da Saúde revelam que, no mesmo período, 101 óbitos foram computados no Sistema Único de Saúde. Essa patologia pode deixar sequelas a curto e a longo prazo, como a fadiga, dores musculares, dificuldades neurológicas e problemas cardiológicos. Ouviu? Coisa séria, mais de 20 mil casos. Não é brincadeira, não, foram muitas pessoas. E glória a Deus que através do programa, inclusive, da Igreja da Graça, muita gente foi abençoada. Estávamos naquela época, inclusive, até fazendo uma contagem todo dia, o placar daqueles que eram curados de Covid. E foram muitos. E glória a Deus por isso. E você também pode ser curado, pode ser liberto,
pode ser abençoado. Toda sexta-feira na Igreja da Graça a gente ora para cura divina e libertação. E Deus tem operado muitíssimo aqui na igreja em o nome de Jesus. Mas antes de falarmos mais da igreja e trazer-lhe uma palavra, deixa eu convidar você para a gente falar aqui com o nosso amigo aqui, o doutor Orlando, que é clínico geral, que ele vai falar um pouco sobre a Covid. Vai dar o seu parecer clínico para a gente lembrar e entender bem como é que era essa doença. Por favor, doutor, é com o senhor. Covid-19 é uma afecção, uma doença contagiosa, tá? Transmitida por um vírus chamado coronavírus. Os sintomas principais seriam a febre alta, tosse, dores musculares, prostração, ok? E a síndrome respiratória aguda grave. Geralmente os sintomas surgem, o melhor prazo, assim, surge mais ou menos uma semana após o contágio. Então nós temos que estar atento para usar os meios profiláticos quando você está diante de alguém que apresenta uma síndrome gripal. Quais são? Higienização das mãos, frequentemente. Evitar de levar as mãos para os olhos, nariz e boca. Álcool gel, pegou em dinheiro, qualquer objeto, álcool gel, para desinfetar ali, usar máscara e mesmo assim, de máscara, quando o paciente espirra ou vai tossir, a gente recomenda um lenço de papel descartável e bote até por cima da máscara, para ele não disseminar o vírus, que tem muitas máscaras que o vírus até passa, o vírus SARS-CoV-2. Então, uma vez detectado esse paciente que não precise de uma internação, só o isolamento e um tratamento sintomático, antitérmico para febre e analgésicos para as dores musculares, e o paciente fazer uma superalimentação em repouso e ser vigiado. No exato momento que ele começa a manifestar uma dispneia, uma dificuldade respiratória, você tem que encaminhar para o hospital, tá? Agora, 5% evolui para uma forma grave até o óbito. Muitos morreram por insuficiência respiratória aguda. Com relação ao tratamento desses pacientes, é a observação. Eles começaram a prescrever cloroquina e ivermectina, dizendo que dão bons resultados para a Covid. Pura balela. A vacinação, ela é o instrumento que nós temos para formar anticorpo no organismo, para que os pacientes se tornem resistentes ao contato com o vírus, tá? É o único tratamento, é a vacina. O nosso amigo Orlando foi internado, você viu? Rodrigo, perdão, foi internado. Estava vários dias ali entubado, 10 dias ele ficou. 17 dias, como ele já comentou com a gente aqui no início do programa, no início do testemunho. Mas Deus operou na vida dele. E por que eu estou chamando a sua atenção para os 10 dias? Muita gente não passou de 5 dias naquela época. Entubava, poucos dias depois já chegava a óbito. A doença conseguiu destruir, matar muita gente. Mas Deus guardou esse homem porque ele, quando foi internado, já disse: Deus está comigo. E quando você crê que Deus é contigo, não importa o problema que você está passando, Deus dá a vitória, Ele vai contigo mesmo. Inclusive, eu vou convidar você para a gente assistir a segunda parte, a continuação da história do Rodrigo. Vamos ver como é que aconteceu o milagre? Põe aqui na tela, por favor. Na UTI, Rodrigo enfrenta uma pneumonia bacteriana e um tipo de inflamação generalizada. Os médicos contornam essa situação, mas outra aparece. Que o tubo dele estava furado.
Então, quer dizer, foi um risco muito grande de morte, né? Se tiver a saturação muito baixa, o coração para de funcionar. Aí trocou, aí ele voltou a estabilizar, se Deus não estivesse lá. Se Deus não fosse ali na UTI, com ele, hoje ele não estaria aqui. Eu acordei, né? Passei por todo um processo de reabilitação e ali foi mais alguns dias. A partir do momento que eu começava a me recuperar e que eu comecei a me sentir melhor, que eu começava, que dia que eu vou ter alta? A gente já percebia que ele estava melhor. Dia 2 de fevereiro, quando eu tive alta. Eu falei para as enfermeiras, que me atendiam, eu falei assim, eu não vou sair em cadeira de roda, eu vou sair andando. Deus operou na vida dele. Você ouviu a esposa falando. Se Deus não estivesse ali, o que aconteceu naquela UTI poderia ter levado ele a óbito. A coisa foi piorando. Por isso que eu lembrei aqui que alguns não passavam de 10 dias. Infelizmente, muita gente morreu naquela época. Mas Deus guardou também esse homem. Deu vitória para ele. Pode dar para você. Só vai depender de você agora. E você pode crer que Deus, ele opera. E ele faz milagres. Até porque a palavra dele que diz, eu vou pedir para você vir comigo aqui até o púlpito, porque ele diz assim na palavra santa dele, lá no livro de Isaías 53, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E a última parte que é que importa, pelas suas feridas fomos sarados. Quando você crê em Jesus, você recebe esta vitória aqui. Ele na cruz do Calvário pagou o preço para curar todos os que estão enfermos. E quando você crê nisso, Deus opera. E Ele vai operar na sua vida também. Operou na vida do Rodrigo, opera na vida de muita gente aqui na igreja e vai operar na sua. Porque daqui a pouco, quando nós voltarmos aqui da conclusão do testemunho, eu quero orar por você e este Deus vai te dar a vitória. Vem comigo, por favor. Vamos ouvir aqui como é que ficou o Rodrigo. Veio andando, a enfermeira do lado ali para dar um apoio, mas nem precisou. E dali para frente, a minha recuperação foi espetacular. Não precisei fazer nenhum tratamento. Eu, graças a Deus, não tive nenhuma espécie de sequela. Menos de 2 meses, eu já estava fazendo tudo que eu sempre fiz na minha vida. E eu voltei, não 100%, eu voltei 110%. Para completar a vitória, Rodrigo e Kayla recebem bênçãos na vida profissional. Eu sou representante comercial, 4 anos eu trabalho numa mesma empresa. E eu sempre sonhei, sempre foi um objetivo meu como profissional, ter uma outra empresa de nível nacional. E justamente no final do ano passado eu iniciei um processo de seleção dentro de uma empresa nacional. Deus falou, essa vaga é sua. E ficou doente, né? E aí eu fiquei com o celular dele e um dia o gerente ligou. Aí eu contei, né? Falei, ele tá internado com Covid. Aí foi que ele me falou assim, pode falar para ele, olha, que se você tiver oportunidade, né? Que a vaga é dele. A gente vai esperar ele sair do hospital. E o gerente fez uma oração por nós. Foi muito lindo. Eu consegui entrar na empresa e eu consegui conciliar a empresa que eu já trabalhava com essa que eu comecei a trabalhar. Foi uma porta aberta por Deus. E Ele vai abrir a porta para você também. A bênção foi completa na vida do Rodrigo. E se você acreditar, pode ser também na sua. Eu já estou aqui com o meu copo com água. Preparou o seu? Então vamos falar com Deus? É no nome do teu filho Jesus, Pai, que eu oro por todos os que estão enfrentando não só problemas de saúde, mas talvez até problemas espirituais e financeiros. E peço ao Senhor, socorra-os neste momento. Eu consagro a Ti esta água, abençoo, para que o que dela beber receba vitória. E como ministro da Tua palavra, eu digo a todo mal, larga estas vidas, saia em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles. E você que crê, diga assim seja. Amém? Vamos beber d'água. Glória a Deus. Meus amigos,
deixa eu já caminhando para o encerramento do programa de hoje, convidar você para estar com a gente na igreja esta sexta-feira. Hoje mesmo é dia de libertação, de bênção, de manifestação do poder de Deus. O endereço da minha igreja é aqui em Olaria, na Rua Barreiros, 1195. Lugar onde temos visto Deus operar milagres extraordinários, pessoas curadas de câncer, libertadas de tudo quanto é opressão maligna, e Deus quer abençoar você também. Neste lugar aí, ó, esse santuário que você está vendo na sua tela é a Igreja da Graça de Olaria. E eu quero receber você aqui nesse santuário, para juntos clamarmos a Deus e Ele mudar a tua história, e Ele vai fazer isso, no nome santo de Jesus Cristo. Rua Barreiros, 1195 é o endereço. Sexta-feira, 9, 14 e 19 horas, eu espero por você aqui, em o nome de Jesus. Encerramos o programa, mais uma vez, só quero lhe pedir, mais uma vez, rapidinho, compartilhe o programa, @Palavra Urgente pelo YouTube, e que Deus te abençoe. Amanhã a gente está de volta, fique na paz, em nome de Jesus. Possível, não é improvável, o irreversível é conquistável. Tudo entregarei em suas mãos, descansarei meu coração. Pro meu Deus não há limites ou barreiras, nem fornalhas e os mares ou desertos. Tudo posso é Ele quem me fortalece. A vitória está naquilo que confesso. Com meu Deus eu vou vencer, com meu Deus vou conquistar. A obra que já começou é fiel para completar. Com meu Deus eu vou vencer, com meu Deus vou conquistar. A obra que já começou é fiel para completar. Pro meu Deus não há limites ou barreiras,